Boa noite, gente. A paz. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos na campanha. Primeiro, quem está nos visitando pela primeira vez, faz um sinalzinho com sua mão assim, pela primeira vez. Quem está nos visitando, seja bem-vinda, senhora lá atrás. Seja bem-vindo. Seja som de casa, né? Amém, Eliette. Bom, na sexta-feira a gente fala muito sobre fé. E nós vamos falar hoje sobre o resgate da fé. E eu quero dar uma continuidade da última palavra que eu dei sobre fé, que é muito importante que a gente entenda o conceito de fé. Tem um grilo convertido aqui dentro, não tem? Tem um grilo convertido aqui. Ele está cantando aí. Amém. Eu quero abrir um pouquinho a história sobre fé, porque assim, o que a gente entende sobre fé? Fé é tudo aquilo que eu creio que eu posso fazer, mas existem dois tipos de fé bem claros, e a gente confunde a fé humana nas coisas que a gente pode fazer, na habilidade que a gente tem, naquilo que é a nossa possibilidade quase real. Então isso não é bem fé. Eu queria colocar o que a Bíblia diz sobre fé, para a gente começar a pensar um pouco sobre isso. E antes de essa palavra começar, eu queria orar para você não ficar olhando para as concepções que talvez toda vez que você venha na frente da palavra de Deus, você encontra uma concepção diferente. Você fala assim: o pastor falou um negócio lá legal, mas sabe de uma coisa, eu vou ficar com a minha opinião. Porque como ele tem a opinião dele, eu tenho a minha também. E eu quero orar por isso. Eu quero que você escute a palavra de Deus hoje. Eu não quero que você escute a palavra de homens. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar então. Pai, nós te damos graça pelo teu amor. Teu amor é suficiente para nos preencher de todas as nossas necessidades. Que haja no coração de cada um aqui um preenchimento, não por estar, Senhor Deus, numa igreja, não por estar à frente de um altar apenas, mas por estar à frente da possibilidade de um momento de relação contigo. O Senhor é um Deus absoluto, amável. O Senhor criou todas as coisas em perfeição. Não há nada nesse mundo, não há uma pessoa igual a outra. Não há nada que seja tão magnífico e maravilhoso que cada construção que nós temos. Nós podemos ver o Senhor em todas as coisas. Humanamente não é só o homem que constrói. Com certeza é o Senhor dentro de nós. Por isso nessa palavra de hoje, que cada homem, cada mulher que está aqui, filho e filha do Senhor, possa ouvir a sua palavra, possa abrir, espaço no seu entendimento, para receber, Senhor Deus, aquilo que é vida, que é a palavra do Senhor, que é Cristo, em nome de Jesus, amém? Hebreus 11:1, o texto fala que a fé, o que é a fé? A fé é a certeza do que o que nós esperamos está nos aguardando. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Ou seja, a fé é a certeza de coisa que eu espero, mas eu não vejo. Isso é loucura para o ser humano. E essa é a fé que nos salva, essa é a fé que nos restaura, essa é a fé que pode mudar nossas realidades, porque a fé daquilo que você já sabe que vai acontecer, que pode acontecer, isso não é fé, é crença. A gente tem que mudar, porque a fé é acreditar, mas a crença é diferente. Por exemplo, eu creio que quando eu sair ali com chuva ou sol, eu vou chegar em casa. Eu sei o caminho da minha casa, ok? Você sabe que amanhã você vai dormir, você vai para o seu trabalho, porque é obrigado para o seu trabalho, senão você não come, senão você não tem sustentabilidade. Então assim, essas coisas pode ser que venha um empecilho, que você fique doente e não vá. Mas qual é o comum da sua crença sobre o seu trabalho? Que todos os dias você vai a ele, concorda? Certo? Então assim, você tem a crença que você pode comprar um carro, uma casa, você trabalha anos por isso, faz um financiamento, Minha Casa Minha Vida, e você vai lá e compra a casa. Ou então você trabalha e compra de outro jeito, mas todas essas perspectivas são coisas que você vê.
aquilo que você vê não necessita de fé, necessita de organização, necessita de você fazer mais ou menos, entendeu? Você fala assim, eu quero comprar um carro em um ano, então você vai ter que trabalhar mais. Eu quero comprar uma casa dentro de um ano, você vai ter que trabalhar muito mais, economizar, sabe, dar direção. Quando a gente fala de Deus, essas coisas não se encaixam por aí. Isso não entra no coeficiente da vida com Deus. Quando a gente vai falar de Deus, é uma fé baseada naquilo que você não vê. Por exemplo, por que você não precisa de, para o milagre de uma enfermidade, você precisa de Deus? Alguém já viu um tumor dentro do seu corpo sem que ele fosse aberto? Ninguém vê. Você sabe que vírus, que bactéria, que tipo de estrutura desenvolveu esse mal dentro de você? Você não sabe. Então você precisa ter uma fé sobrenatural que esse câncer, que esse nódulo, que essa coisa que está inflamada em você, ela pode morrer do nada. Amém? Porque você vai crer e isso vai acontecer. Então, quando a gente fala de fé, é aquilo que não está no mundo natural, aquilo que não está no poder dos olhos. Então, não confunda a fé humana, a fé daquilo que você pode realizar e talvez você nem realiza porque você não quer, porque às vezes custa muito caro e você tem preguiça ou coisa, você não quer mesmo, você não se envolve com isso. E a gente confunde muito isso. Por isso que a fé em Deus, ela é muito rara hoje em dia. Porque a fé de Deus passa por um conceito de Deus. E toda vez que você se expõe a um conceito de Deus, você tem que esvaziar o conceito humano. Não cabe dois pensamentos num só lugar. Você não pensa a respeito, sabe, de nada, duas coisas diferentes, antagônicas. Se eu falo, o que você pensa sobre a vida pós-morte? Eu penso isso, mas também penso isso, mas também penso aquilo. Não, geralmente você pensa, não, creio, não creio, acredito, não acredito. Hoje uma pessoa me mandou um vídeo, que eu já tinha visto, está rodando pela internet, um cara chega na rua, você está uma pessoa normal, fala assim, você crê em Cristo? Cara, 90% das pessoas, não creio, principalmente jovens, né? A nossa geração mais jovem. Então assim, é exatamente, esse é um tipo de resposta verdadeira desses jovens. É difícil ouvir isso, mas é verdadeiro. Aquilo que eu não vejo, no culto passado que eu preguei sobre fé, eu disse que se eu te apresentar um ferro retorcido, um negócio assim que é uma arte, e eu der um nome esquisito, a partir daquele momento que você viu essa arte, ou viu esse objeto aqui, gravou um nome, em qualquer lugar do mundo que ele aparecer, ele vai ser realidade para você, porque a mente gravou. Quem gravou em nós a presença de Deus? Quem consegue buscar no seu intelecto e encontrar Deus nele? Então fé é uma coisa diferente. Fé, ela é baseada num princípio, sabe? Guarde isso no teu coração: obediência. A fé não passa por outro princípio que não seja a obediência. Não existe fé desobediente. Eu creio em Deus, mas o que Ele me fala não me importa. Eu creio em Deus, mas eu amo Deus, mas eu não quero seguir Ele não. Porque toda relação com Deus é sacrificial. Toda relação com Deus você tem que deixar algo que a tua carne pede, que teus desejos pedem. Sabe, ter a fé de Deus é quando você diz não para aquilo que você queria dizer sim todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um regime. Quem é que não gosta de uma carne suculenta, né? Uma carne de porco com mandioca amarela, um arrozinho, todo mundo está com fome aqui, né? Aí o cara sabe que não pode comer, porque engorda, tomar um suco com açúcar, né? Porque lá em casa, né, a dureza, o negócio. Então assim, come uma pizza depois do culto, e você sabe que aquilo não convém para o esquema que você quer fisicamente. Aí você fala, não, eu tenho um propósito para isso, então por um princípio, fala assim, por um princípio, fala forte, por um princípio, eu nego o meu prazer. Toda vez que o teu corpo pedir alguma coisa, que for contrária a resultados bons, e você sabe que não vai dar certo, que você vai fazer, o princípio de Deus te diz não faz. E isso é obediência. Nós temos vivido muito tempo sobre a terra, fazendo o que dá na telha. Desculpa dizer, mas é isso aí.
eu gosto disso aqui, eu quero isso aqui. E assim, quando a gente fala sobre Deus, assim, eu vou te mostrar por que a obediência não é total. Não é obediência à palavra para você não errar ali. Quando Deus nos faz, Ele nos faz com um propósito. O que é propósito? É destino. Deus nos faz aqui e fala, teu destino não está lá. O que nos faz andar dentro do destino? O que nos faz andar dentro do propósito? Obediência. Você acha que Deus criou os seres humanos só para eles viver a vida dele lá fora de qualquer jeito? Não. A Bíblia diz que nós temos que ter uma estrutura de serviço a respeito do reino de Deus. Deus te deu talento, te deu amor, te deu prestação de serviço, Deus te deu vontade de ajudar os outros, sabe por quê? Porque isso seria o caminho mais próximo para a sua salvação. Você se render sempre ao outro. Então, quando Deus fala sobre fé, é algo que você aguarda, mas você não tem prova nenhuma que essa coisa existe. O que é que a terra aguarda que não existe prova nenhuma? Assim, que você possa dizer assim, essa é a prova. A salvação. Será que nós vamos ter uma salvação após morte? Será que tem um inferno após morte? Quem é que não pensa sobre isso? Eu penso. E eu creio, sem duvidar, porque a outra tradução diz assim, que a fé é a certeza, né? Das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é que você não vê na terra? Você não vê claramente Deus. Você vê Deus através de uma borboleta, de uma planta, de um belo amanhecer, de um ato de carinho, de um toque. Mas você não consegue ver Deus de uma maneira clara, palpável, como você vê seu carro, os seus sonhos, os seus negócios. E onde é que morre a fé do ser humano? Por que o ser humano não consegue ter convicções firmes, princípios firmes? Porque ele só quer acreditar naquilo que ele vê. Você lembra do objeto que eu te falei? Aquilo que é gravado na mente é real. Aquilo que não é gravado na mente não existe. O tema da nossa campanha é o resgate da fé. Aí eu fiquei olhando para essa campanha e falei, como nunca a terra precisa resgatar a fé. Talvez vocês que estão aqui não, talvez alguns sim. Mas quem está lá fora não entende nada de fé. Não entende nada que a fé é relação, sabe, com um princípio de vida que governa a sua vida. Fala assim, a fé é a relação com um princípio de vida que rege meus atos, sabe, meu senso moral, a ética pessoal, relacional, com todas as coisas e pessoas. Quando eu tenho fé, isso move a minha vida, isso me leva para um destino. A fé não é só crer. Aí eu creio e está tudo bem. Tá, você tem um grande amigo. Há quanto tempo você não chama o seu grande amigo para comer, sei lá, uma lasanha em casa? Hoje eu estou falando de comida, né? Aí você faz aniversário, ele não vai na sua casa. Você faz a virada do ano, não está lá. Você não chama ele voluntariamente para tomar um tereré. Você não chama ele voluntariamente para ir tomar, sei lá, um sorvete na rua, ou para ir para algum lugar. Não existe amizade. Você pensa que você tem um amigo. E assim é a nossa relação com Deus. Eu amo Deus. Deus é tudo para mim, mas Ele está em último lugar. Eu só vou chamar Ele o dia que a casa cair. Esse tipo de relação que nós desenvolvemos com Deus é a mais furada fé do mundo. Por isso tem muita gente em crise com Deus e não sabe. Eu vou na igreja. A igreja não muda a vida de ninguém, é claro que não muda, porque se a pessoa sentar numa igreja e não obedecer a palavra, e não o pastor, mas a palavra, não serve nada para ele, Deus. Um Deus que eu não creio, que eu não obedeço a Ele, é um Deus inexistente, é um Deus fictício, é um Deus da mentira. Sabe aquela coisa? Eu faço de conta que eu corro, eu faço de conta que eu emagreço, faço de conta que eu estou fazendo alguma coisa boa para mim. O faz de conta é o faz de conta. Nós precisamos de uma fé que move montanhas, uma fé que nos tira a infelicidade, porque, gente, a felicidade não está no dinheiro e não está na pobreza. Escassez de dinheiro.
A felicidade está nos princípios. Uma pessoa pode ser quase sem dinheiro na nossa geração e ser feliz. E uma pessoa ter muito dinheiro e ser infeliz. Porque a felicidade não está baseada no poder que a gente imagina, porque tudo na nossa cabeça está baseado num senso de poder, de aquisição. E o reino de Deus vem nos mostrando que a felicidade, por exemplo, o conceito para uma pessoa de riqueza é uma bicicleta, para outra é uma BMW. São conceitos diferentes, cada um está feliz com aquilo que tem. Mas qual é o problema nosso? É que a gente pegou uma ideia que felicidade é só ter o BMW. E aí fica muito difícil, porque nem todo mundo tem um BMW. O conceito é ter aquele corpo maravilhoso, mas nem todo mundo vai ter o corpo maravilhoso. É ter aquele cabelo, nem todo mundo vai ter aquele cabelo. É ter aquela família, nem todo mundo vai ter aquela família. Como que num mundo cheio de coisas de não, você consegue ser feliz? É a fé. Uma fé verdadeira, porque a fé te leva para uma fonte. Fala assim, a fé me leva para uma fonte. Essa fonte é de onde eu tiro satisfação que não vem do ser humano. Eu sempre falo que nenhum ser humano que depende do outro para ser feliz, tem Deus. Nós temos que ser felizes individualmente. E a gente divide o que é bom nas nossas relações. Agora, se você é feliz ou infeliz, só baseado em relacionamento, isso tem um problema com a sua fé. Porque às vezes a gente tem solidão de relacionamento, e o que falta às vezes não é um beijo, um abraço ou um sexo, para algumas pessoas. O que falta são boas amizades. São, sabe, dividir bons momentos. A gente entrega toda a nossa vida baseada no conceito humano de Hollywood. Quem é feliz é quem está amando. Amando o quê? Amando até vir a primeira briga. Porque quando você não tem Deus, você ama por um tempo. Depois você não ama mais. Os compromissos tiram qualquer sabor de uma relação. Se ela não tiver o porquê eu ando com alguém, por que eu tenho um amigo, até uma amizade precisa de uma carta, de respeito, de consideração, de relacionamento. Amigos que não têm princípios e valores entre si não se tornam mais amigos, nem andam junto. Você despreza as amizades. Por que é importante ser amigo de uma ou de outra pessoa? Qual é o valor? Eu vou ser amigo que a pessoa não vai mudar a minha vida. Desde quando um amigo tem que mudar a sua vida? Porque a gente está sempre procurando coisas na vida dos outros. Eu só vou ser feliz se eu tiver fulano. Mentira, você vai ser feliz no dia que você tiver Deus. Com fulano ou beltrano você vai ser feliz se você tiver Deus, se tiver princípio. Em João 16, versículo 1, passa aí fazendo favor. O texto diz assim, Jesus está se despedindo dos apóstolos aqui, tá? Fala essas coisas para vocês, para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Ou seja, isso aqui, todos os apóstolos morreram por essa fala que aconteceu. Todos os apóstolos de Jesus morreram pela religião da época e pela perseguição romana. Continua. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Isso aqui é uma despedida. Mas eu lhes digo a verdade, e é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, pode parar aí, porque eles não creem em mim. O primeiro pecado de uma nação, o primeiro pecado de uma pessoa
Não é o pecado da mentira, não é o pecado de não ser justo, honesto. É não crer naquele que te criou. Não crer naquele que te formou, naquele que te deu um destino. Nós precisamos entrar urgentemente numa linha de falar assim: por que depois de tantos anos eu nunca busquei a Deus? Porque eu nunca estudei a palavra. Porque eu nunca peguei a palavra e ela foi a regra da minha vida. E quando a gente sabe e não cumpre, fica pior ainda. E Deus não te pede que você saia do seu trabalho. Deus não pede que você, mude a sua rotina. Deus pede que na sua rotina você seja filho e filha dele e ali seja instrumento. Seja alguém que não seja vergonha, um filho que traz vergonha, uma filha que traz vergonha. E as pessoas que não têm Deus, elas se desequilibram. Elas vão buscar felicidade. Eu tenho pessoas que eu amo muito, que estavam com problema no casamento, que eu cuidei, mas todo final de semana tem uma coisa mais importante que Jesus, e eles não aparecem mais, porque resolveu o probleminha, por um tempo. Sabe quantas pessoas em 30 anos, com 33 anos de igreja eu já cuidei, e quando o problema passa, eles deixam de vir à igreja? Um monte. Porque vir à igreja não vai te levar ao céu, se você não tiver fé, crença em Jesus. Quem crê em Jesus obedece Ele. Quem crê em Jesus se submete à palavra. Quem crê em Jesus muda os seus conceitos, muda os seus valores, muda a sua dependência. Eu me lembro quando eu jogava bola, antes de eu me converter, eu não podia ver uma bola. Eu vivia atrás de bola. Eu jogava bola, se fosse sábado de manhã, eu jogava bola. Se tivesse à tarde, se tivesse à noite, se tivesse um jogo de madrugada, podia ser basquete, podia ser handball, qualquer esporte eu fazia. De tudo eu sabia jogar um pouco. Nunca fui bom em nada, mas de tudo eu cabia num time, entendeu? E eu me lembro quando eu me converti, todos os meus finais de semana eu estava num encontro da igreja, num lugar e pensando na bola. Pensando na bola. Eu tive que sacrificar algo que eu gostava muito, por muito tempo. Por quê? Porque eu tinha compromisso com o reino, porque o reino era mais importante. Graças a Deus eu nunca tive problema com cigarro, com bebida, com drogas. Eu tive problemas com envolvimento com pessoas, com mulheres. Então assim, mas tudo isso foi curado. Agora, dia 29, para a glória e honra do Senhor, fiz 29 anos de casamento. Com um de namoro, 30, deu 30 anos que eu namorei, noivei e casei em 6 meses e meio, 5 meses e meio, então deu aí 29 anos e meio, quase 30 anos de relacionamento. Mas o que sustenta uma história dessa? Princípios. Minha mulher nunca vai me preencher, eu nunca vou preencher ela, nunca. Ser humano não preenche outro ser humano, esquece isso. Nós trocamos valores, favores, serviços, entregas, dividimos dias maus, dias bons, sorrimos para a mesma coisa, choramos para as mesmas coisas. Por isso que a fé é a relação íntima de Deus com a gente, e ela não pode ser uma fé de crença natural. Tem que ser algo muito mais profundo, algo que mexe em você, que paralisa você, que te move, que te arranca de qualquer lugar, que quebra qualquer maldição da sua família, que destrói qualquer coisa que está te destruindo. A fé, ela é poderosa, para fazer uma revolução na sua história e te tornar eterno. E caminhar com Deus, um dia é legal, um mês é legal, um ano é legal, daqui a pouco alguém pisa na bola com você, o pastor lá da igreja pisou, estou saindo da igreja. Desde quando a sua fé foi em homens, e deve ser em homens? Mas a igreja tem um monte de pastor que dá problema, um monte de padre que dá problema. O que você tem a ver com isso? Guarda a sua fé, guarda seu relacionamento, para de criticar. Esses caras alimentaram você, deram dinheiro para você algum dia, cuidam da sua casa, sustentam você. Por que a gente se move pelos outros? Eu não vou, e isso não é na igreja não. Às vezes é uma instituição de fora, alguém erra lá na instituição e fala, não vou nessa instituição mais, não vou fazer mais parte disso, porque alguém errou.
então nós sabemos que o ser humano pode parar. Que coisa triste. Ninguém devia parar um homem e uma mulher que tem fé. Nada. Um homem e uma mulher que tem fé sabe recomeçar do pó, sabe dizer eu estou errado, eu preciso de ajuda, sabe ajudar o outro quando já foi ajudado. É humilde para dizer realmente eu preciso de Deus. É humilde para dizer realmente eu sou uma pessoa errada. Sabe, o princípio da fé é o princípio da obediência a Deus. Então, quando uma pessoa não crê em Deus, qualquer outra coisa já aconteceu com ela. E eu disse para você, outro dia aqui no culto, a gente faz divisões entre pecado e pecadinho e pecadão. Se eu for trabalhar na sua casa e tiver uma moeda de R$1 e ela sumir, só eu entrei lá. Mas se tiver um bolo de dinheiro que é de 1 milhão, uma caixinha cheia de dinheiro que dá 1 milhão, e sumir ela, quando esse dinheiro sumir, qual das duas quantias vão me fazer mais malandro ou mais, sabe, ladrão? Com certeza você vai falar, quem sabe ele pegou, não tem valor, R$1 não tem valor, mas 1 milhão tem valor. O caráter de quem pega 1 milhão ou R$1 é o mesmo caráter deformado. Eu me lembro que durante os 26 anos que eu detetizei casa em Campo Grande, meus clientes tinham tanta confiança, viajavam, eles deixavam a chave na portaria dos condomínios em Campo Grande, e eu entrava em casa, tudo filmado, as casas, sempre tiveram filme, né? Quantas vezes eu entrei com fome, com vontade de comer uma banana que estava apodrecendo lá, entendeu? Que eu sabia que o cara... Eu chegava para os meus funcionários e falava, você não pega uma bala de 7 belo que tiver em qualquer cabeceira de cama. Você não move, você não abre a geladeira do carro. Se tiver com sede, você vai beber lá onde a gente enche a bomba de veneno. Porque princípio é princípio. Não te pertence, não pega. Por isso que andar com Deus é legal. É chato para algumas pessoas, mas é legal. O que é certo, o que é errado, é errado. Mas a gente tem assim, a gente tem uma cultura de fé que vai até um limite. Daqui para frente Deus não mexe em mim. E isso a gente precisa mudar. Abra em Deuteronômio capítulo 30. Versículo 15. Não, pode deixar aí, eu vou até no 15. Vai, do primeiro aí. Quando todas essas coisas vierem sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de vocês. Isso aqui, Deuteronômio 30 estava... No 30 já estava assim um resumão de todo o Torá, sabe, do Pentateuco, dos livros, e já era um resumão. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá em todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. E ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os juntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês, sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvido à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor teu Deus dará a vocês, seu Deus dará a vocês abundância em tudo que fizerem, do fruto do seu ventre, do fruto dos seus animais e no fruto da sua terra.
e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como lhes alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvido à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e seus estatutos escritos nesse livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Porque esse mandamento que lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, nem está no céu para que tenham que dizer quem subirá ao céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos, nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para vocês a cumprirem. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem os mandamentos, os que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor Deus os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é toda a promessa para Israel depois de anos no deserto. Deus está dizendo para eles: olha, não vai lhe faltar nada, mas tem que ser em cima de princípios. Deus não se move, eu quero terminar com isso, em cima de dores, de escassez, de problemas pessoais, problemas emocionais, porque tudo isso é uma falta de princípio. Deus fala: põe o princípio que eu te curo, obedece o princípio que eu mudo essa história. Princípios que a gente tem que ter. Por exemplo, todo mundo tem uma crise com dinheiro na igreja, né? Eu nunca vi isso. Dinheiro é um Deus da nossa nação. O princípio, eu sei te dizer, sei de mim, não vou te falar de ninguém. Eu sei de mim. Tem pessoas aqui que sabem o que eu passei quando eu cheguei em Nova Andradina, que tipo de vida eu tive. Eu sempre fui um ofertante, um dizimista, quando não tinha dinheiro, quando eu tinha dívidas para pagar, mas aquilo que o pouco que entrava, eu tenho pessoas que falam assim: ah, eu estou devendo 100 mil, entrou 100 mil, vou pagar, não tem dízimo para dar. Você recebeu 100 mil. Se você sabe que Deus te deu 100 mil, você tinha que dizimar. E por falta de princípios que as pessoas têm, elas não percebem que isso não é um problema de hoje. Eu estou colhendo coisas que eu plantei há 20 anos atrás nas minhas ofertas. 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu me lembro quando eu fui participar assim, uma das grandes ofertas naquela época, era muito dinheiro. Eu acho que deve ser uns 18 anos atrás, sei lá, 17 anos atrás, quando eu participei do piso da igreja lá de Campo Grande. Eu me lembro que na época eu dei 10 mil reais. Eu paguei milão por mês, era muita grana. Era muita grana, eu paguei o ano inteiro aquela oferta. Eu não tinha um tostão quando eu entrei. Eu queria dar, eu queria ajudar. Eu sou assim, se tem uma obra para fazer, eu estou sempre colocando meu cartão, meu dinheiro na obra de Deus, em muitas coisas. E quando eu vim de Campo Grande para cá, eu acabei perdendo a minha empresa de 26 anos lá. Alguns irmãos aqui sabem a necessidade que eu passei, me endividei gravemente, mais de 300 mil eu fiquei devendo. E nos últimos 5 anos Deus mudou tudo, eu só trabalhei. E não trabalhei nem metade do que eu trabalhava antes. Porque antes eu subia em telhado, eu ia para a fazenda fazer serviço, dormia 3, 4 dias em fazenda, fazia trabalhos em mangueiros, no meio do mato. Nas cidades era normal estar em cima do forro 3 horas da tarde, num sol da pega. Durante 26 anos eu trabalhei muito pesado, muito feliz inclusive. Eu nunca tive problema com trabalhar. Mas Deus foi muito fiel, e eu vejo que não é o que eu fiz. Eu não descobri uma jazida de ouro, não me formei numa profissão que paga muito bem. Eu simplesmente estou colhendo na minha história frutos da minha aliança na área financeira, princípios que eu nunca negociei.
Eu quero dizer uma coisa para você. Meus relacionamentos, todos eles foram baseados em cima de princípios. Eu tive mais gente que me traiu na minha história, e eu não estou falando de mulheres, tá? Estou falando de homens, discípulos, pessoas que eu convivi, muito mais pessoas que me traíram do que aquelas que foram fiéis a mim. E eu não deixei a minha fé por causa disso, eu andei por princípio. Durante a minha vida relacional com os meus filhos, eu nunca deixei de mostrar para eles o caráter, porque meus filhos começaram a trabalhar comigo. E eu quero terminar com essa palavra. Tem um livro do bispo Robson Rodovalho que fala sobre favor ou competência. E esse livro ele fala que quem vai a um lugar, que sobe a um lugar na vida, só permanece lá se chegou pelo direito dos princípios, pisando nas pedras corretas. Que toda vez que você dá um lugar para alguém e essa pessoa não valoriza, sabe o que vai acontecer? A vida vai trazer essa pessoa de volta ao lugar dela. Fala assim para mim, tudo aquilo, fala forte, tudo aquilo que eu não reconheço é retirado da minha mão. Tudo aquilo que você não reconhece, não dou valor nisso, está fora. Não gosto disso, está fora. Agora você imagina que você perdeu, sei lá, um relacionamento, você perdeu dinheiro, você perdeu... Pensa você perder a relação com Deus, porque você não reconhece. Deus falou, estou saindo, não visito a sua vida, porque você não me reconhece. Enquanto está com dinheiro, está bom, né? Porque ainda tem Deus, né? Perdi um relacionamento, mas está bom, porque eu tenho Deus. Mas quando Deus fala assim, eu vou sair da sua vida, porque você não me reconhece. Eu não vou participar. Eu amo você, eu morri por você, mas você nem está aí comigo. Eu acho uma das maiores expressões nossas de temor devia ser, Senhor, eu não quero perder a fonte que me gerou. O que eu preciso fazer para melhorar? É orar. Deus é fiel, Ele vai te responder. Deus vai reorganizar. Sabe, Deus vai trazer para você suficientes situações para você se sentir feliz e totalmente completo naquilo que te falta. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu não vou te falar de N pessoas que eu conheço que têm milagres muito mais poderosos na vida do que... Eu ainda trabalhei para gerar dinheiro. Tem gente que eu vi ganhar coisas que nunca trabalhou. Que Deus foi fiel assim, sabe? Você se lembra do pastor Aminadab? Ele encafou que ele queria trocar o carro dele, não tinha um tostão. E ele jejuou 7 dias, ele para frente da casa dele, depois jejuou não sei mais quantas semanas. E eu falei, Deus, eu preciso trocar esse carro, quero um carro melhor. Aí ele conviveu há 20 anos atrás com um cara que era da igreja batista, que eram músicos. Olha que coisa absurda, absurda. O cara estava com dinheiro na conta, presta atenção nesse negócio, é exatamente como eu estou te contando. O cara estava com dinheiro na conta, jejuando lá do outro lado. Ele e a mulher dele queriam fazer um investimento. E o Espírito Santo falou, você se lembra do Aminadab? E ele orando, falou, me lembra. Amor, o Espírito Santo trouxe na minha cabeça o nome do Aminadab. Você lembra aquele cara, aquele jovem? Sim. Aí Deus falou para ele, pega o seu dinheiro e compra um carro zero para ele. Cara, não tem. Os dois não se relacionavam há mais de 20 anos, nem telefone, nem nada. Esse cara saiu atrás de Campo Grande procurando o pastor Aminadab, ligou, encontrou o telefone da mulher da Aminadab. E mulher, você sabe que para atender telefone é difícil, né? Demorou umas 3 semanas para essa mulher pegar esse número no WhatsApp dela lá. Até que o cara falou com a Aminadab, e o Aminadab até desconfiado, falou, Aminadab, você tem que vir amanhã aqui no tal posto, que era lá em frente da Chevrolet, Campo Grande. Mas você vem sem seu carro, tá? Porque quem ajudou ele a achar o Aminadab foi uma irmã que trabalhava na Chevrolet, que ficou sabendo do desejo dele, quando ele foi comprar o carro. Ele comprou, não sei que carro na época, eu acho que era um Onix, alguma coisa assim. Deu documentado, foi um Onix, documentado, tanque cheio.
O Aminadab chega, queridão, que tem? E ele todo desconfiado, falou assim, que esse cara quer me encontrar? Entendeu? Eu falei, Aminadab, você tem que botar isso nos seus livros, esses milagres doidos, né? O que aconteceu? O cara entregou para ele uma chave, foi embora, nunca mais falou com o Aminadab. Nem relacionamento eles têm hoje. Eu falei, você encontrou, cara? Então assim, mas Aminadab é um homem de oração, de jejum, um profeta. Um dia ele estava dentro de casa, vocês ouviram ele falar a maioria disso aqui. Deus falou, pega as suas roupas, põe num saco preto e dá para alguma instituição. E ele não tinha muita roupa. Sabe que o homem tem 3 calças, né? No máximo, algumas camisas, o homem é assim. 5 zorba, 3 meias, entendeu? O homem não tem esse monte de roupa que mulher tem, né? Aí ele pegou essas roupas dele, a mulher chega, ele está com um saco preto, cheio de roupa dentro. Ele falou, Aminadab, eu falei, amor, o que você vai fazer? O Espírito Santo falou para mim pegar minhas roupas e dar para alguém. Eu falei, amor, mas você não vai ficar sem roupa, amor, você não tem roupa, nós não temos dinheiro para comprar. Ele falou, não, o Espírito Santo falou, vou fazer. Aí ele pegou aquela roupa, saiu no meio da rua, no carro, foi indo, ele viu um negócio de brechó e entregou as roupas dele. Aí a mulher, antes dele sair, a mulher deu R$200 para ele e falou, vai na boutique da fulana, pagar a prestação que eu recebi hoje. A mulher dele é professora. Eu recebi hoje, vai pagar lá a prestação para mim. Chegou lá, na boutique da mulher, tinha umas roupas de homem e tal. Ela falou, pastor, olha essa camisa aqui. Ele falou, bonita, tal. Experimentou umas 5 camisas, umas 4 calças. Aí, falou, irmã, assim que der eu vou comprar, porque gostei dessas roupas. Ela falou, pastor, é tudo sua, pode levar. Estou te ofertando. Você vê que ele não gostaria de ter uns milagres assim, uns esforços mesmo. Só que você tem coragem de pegar suas roupas no seu guarda-roupa e sair e entregar para alguém? Você tem fé para isso? Por isso que eu falo, fé é quando você sabe que a fonte não vai falhar. Fé é quando as coisas que estão rodeando você, sabe, vai dar certo. Agora, presta atenção, você não move a vida do outro. Conversão é individual, decisão é individual. Você tem que fazer isso por você, você tem que testemunhar, mas tudo isso é individual. Gere uma vida em cima de uma fé verdadeira, não uma fé humana, não uma fé de emoções. Eu estou sentindo, não, o que a Bíblia diz, porque geralmente a Bíblia vai contra o teu sentimento, geralmente a Bíblia vai contra aquilo que parece que é legal. Eu conheço pessoas que têm oportunidade para se relacionar e elas não se relacionam porque não condiz com a Bíblia, não casa, ela não vai. E eu vou dizer para você, pessoas corajosas obedecem, mesmo em detrimento dos seus sentimentos. Amém? Levanta as tuas mãos, Pai. Eu quero abençoar cada pessoa que entrou nesse lugar, em Teu nome. A bênção que vem dos céus, a bênção que guarda, a bênção, Senhor Deus, que multiplica, a bênção que dá libertação, a bênção, Senhor Deus, que, sabe, protege, que traz paz, que traz a Tua presença. Eu quero declarar sobre cada casa, sobre cada trabalho, essa semana, sobre cada situação. Guarda, Senhor Deus, dá a direção certa. Pai, que em nome de Jesus aconteça tudo aquilo, Senhor Deus, que for da Tua vontade, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Amém?